Olá, queridos alunos da EJA, como vocês estão? Bom, no tema da nossa aula de língua portuguesa de hoje, eu trouxe esse artigo de opinião também, como vocês podem ver aqui, está aqui na coluna Opinião, mais uma vez, do jornal Folha de São Paulo, e o título do artigo é Por um Novo Normal. Por um Novo Normal. O texto é escrito por Alessandro Molon, que é esse rapaz aqui, como vocês podem ver, e ele é deputado federal do PSB Rio de Janeiro. Nessa foto ele está posando para fora do plenário da Câmara em Brasília. Então, assim, vamos ver de que se trata, né? Por um novo normal. E como subtítulo, lembrando que sub significa embaixo e título abaixo título, subtítulo que traz o resumo do artigo, da ideia do artigo é: não cabe mais um Brasil da desigualdade, perturbador da involução. Veja que o uso da palavra involução, que é o contrário de evolução, né? O contrário de evolução. O texto foi escrito no dia 20 de maio do presente ano, 2020, certo? E nós vamos agora começar a fazer a leitura do texto, Por um Novo Normal. Sempre o primeiro parágrafo nós chamamos de introdução. A introdução é quando a gente apresenta o tema, quando nós apresentamos a problemática do texto em questão. Então, nessa introdução nós temos: em nossas casas, isolados, nos hospitais, na linha de frente, nos comércios, adaptando-se para sobreviver, nos cemitérios, chorando a dor dos que enterram seus mortos sozinhos. Onde quer que estejamos, todos queremos que este vírus invisível e, ao mesmo tempo, impossível de ser ignorado, seja vencido. Que se descubra uma vacina ou um tratamento que nos permita voltar ao normal. Voltar ao normal. Eu gostaria de comentar com vocês, vocês podem ver que nos textos sempre tem alguns trechos que estão em destaque, né, sublinhados, e podem perceber que também tem a letra azul. Nós chamamos isso aqui, gente, de hipertexto. O hipertexto é quando a gente vai ver ecos de outro texto dentro de um texto. Ou seja, se a gente clicar aqui, ó, veja que ó, o mouse ele tá vendo? Esse formatozinho. Só que quando eu coloco, fica tipo a mãozinha, ou seja, é um link que vai para outro texto. Então eu vou abrir aqui na outra aba para a gente ver que hipertexto é esse. Olha só, é um texto título: Mundo pós-vírus será diferente, mas longe de ser irreconhecível. É um texto desse rapaz aqui, né? O nome dele não aparece aqui agora. Yasha Monk, certo? E tem: é preciso evitar a tentação de que atuais acontecimentos acarretarão mudanças sem precedentes, né? Então aqui é o texto dele sobre o novo normal. Voltando para o nosso artigo de opinião de hoje, Por um Novo Normal, logo após a introdução nós temos isso daqui. Há algumas semanas, no entanto, gente, veja que no entanto, essa conjunção aqui, sempre é usada para dar uma ideia de adversidade, né? Para trazer uma ideia contrária à que foi falada anteriormente, né? Então, há algumas semanas, uma frase grafitada, ou seja, feita em grafite, né? Que muita gente confunde com pichação. Pichação é crime, né? Não é arte, grafite sim. Numa parede de metrô em Hong Kong, na Ásia, né? Viralizou: não podemos voltar ao normal, porque o normal que tínhamos era justamente o problema. Então, olha que introdução bem construída, né? Ele apresenta essa nova realidade, né? A gente espera que apareça uma cura, um tratamento para a doença, para que a gente possa voltar ao normal. Mas aqui ele apresenta a temática do texto dele, para dizer o quê? Não podemos voltar ao normal, porque o normal era justamente o problema. Vamos agora para o desenvolvimento das ideias. Há tempos temos insistido na direção errada, ignorando avisos, fingindo não haver outra saída. Seguimos estimulando economias pesadas, com altas emissões de carbono e que alimentam o crescimento de sociedades desiguais e doentes. Aqui no Brasil, devemos acrescentar ainda o alto desemprego, a fome, a reprimização da nossa economia e a devastação das nossas florestas. Então veja que aqui, ó, nesse parágrafo de desenvolvimento, que está falando como era anteriormente, ele começa na escala global, né, falando assim dos problemas globais, para chegar a nível Brasil, apresentando os problemas que haviam, né, antes da pandemia, não é?
O sinal de alerta desta vez vem em forma de uma perigosa pandemia que nos obriga a parar e a pensar. Fato, né, gente? Fato. A pandemia nos obrigou a parar e a pensar. Queremos retornar aonde estávamos? Aonde significa para onde, né? Ou será que diante do abalo às estruturas dessa casa em que vivemos por tanto tempo, devemos construir uma moradia mais sólida, mais resistente, mais acolhedora? Não há mais espaço para o mundo em que os 22 homens mais ricos da Terra têm mais riqueza do que todas as 325 milhões de mulheres da África somadas. Olha aí, ele começa falando, né, dessa questão dessa desigualdade tremenda. Que mundo é esse? Um mundo em que 7 milhões de pessoas morrem todo ano por conta da poluição do ar. E em que 1 em cada 4 habitantes do planeta vive sem saneamento básico. Veja que ele está dizendo os fatos desse mundo antes da pandemia, né? Olha só que coisa absurda. Não cabe mais um Brasil vice-campeão de desigualdade, destruidor da Amazônia, perpetuador da involução. E como é que ele termina o parágrafo? Está na hora de construirmos um novo normal, com investimento robusto em ciência, tecnologia e inovação, e sustentado numa tripé, né, composto por qualidade de vida, somada a equilíbrio ambiental e também justiça social. Olha só que importante, pessoal, ele falando desse novo mundo, como que esse novo mundo deveria ser. Vamos ler aqui novamente, né? Um mundo que tenha qualidade de vida, equilíbrio ambiental e justiça social, ou seja, sem uma desigualdade tão absurda, não é? Vamos ler aqui mais um pouquinho. É hora de um Green New Deal brasileiro, né? Um novo pacto para substituir os incentivos a grandes atividades extrativistas por eficiência energética, estímulos a biocombustíveis e desmatamento zero. Um projeto de desenvolvimento para o país que o retire da recessão global que se avizinha e impulsione rumo a um futuro mais próspero, com empregos, distribuição de renda, serviços públicos de qualidade e uso sustentável das riquezas naturais, florestais, nas áreas de alimentação, farmácia e cosméticos, com as árvores de pé, é claro. Olha só, a ideia de um mundo mais sustentável. E agora vamos ver o finalzinho do texto dele, né? Aqui. Em contraposição, estudos já dão conta de que o desmatamento da Amazônia, que reserva a maior quantidade de micro-organismos do mundo, pode, com o consequente desequilíbrio climático, deflagrar novas pandemias. Olha, gente, tem que ter esse cuidado, né? A exemplo das revoluções francesa e industrial, das guerras do século XX e dos avanços tecnológicos recentes, esta crise por que passamos marcará a história da humanidade. Isso porque as escolhas que fizermos, olha o tempo aqui, né, que nós vamos fazer nos próximos meses e anos, serão ordem para as próximas gerações. Os custos da falta de ação, como temos visto, são catastróficos. É preciso fazer algo. Insistir nos erros que nos trouxeram até aqui, portanto, seria não apenas estupidez, mas o desperdício de uma valiosa possibilidade de construirmos esse novo normal e avançarmos na direção de uma sociedade mais justa e sustentável. Logo, aos que perguntam se vamos voltar ao normal, respondo: tomara que não. Né? Então, esse é o texto brilhante do deputado federal Alessandro Molon, essa ideia do novo normal. A gente necessidade de construirmos, né, esse novo normal. E a pergunta é, para você, e de acordo com os posicionamentos de Alexandre Molon, o que significa um novo normal? O que esse mundo precisa para que ele passe agora a ser um mundo mais justo, mais sustentável e menos desigual? Esse questionamento vai ficar para vocês responderem em forma de comentários. Um grande abraço, pessoal, e até logo!